Oi, queridos e queridas, tudo bem com vocês? Vamos para o nosso Anaí Aconselha de hoje? Vamos para o vídeo de hoje. Oi, doutora Anaí, parabéns pelo canal, obrigada, você é excelente. Seguinte, tive um namoro de 1 ano e 5 meses com um estrangeiro que conheci em uma viagem. Morávamos a uns 7.000 quilômetros de distância e quando nos conhecemos pessoalmente, ele pareceu muito interessado e demonstrou muito isso, né? E por isso me entreguei de corpo e alma. Acontece que eu trabalho em casa, pelo computador, e ele é advogado de uma empresa. Então ele não conseguia viajar como eu, né? Nesse tempo de relacionamento, fui 4 vezes ao país dele e ficava entre 30 e 40 dias. Com o tempo, ele começou a jogar o mínimo que ele fazia na minha cara. Por exemplo, que vez ou outra dormia mais tarde para estar comigo, jogou na cara quando veio ao Brasil porque vendeu um videogame e faltou um dia no trabalho e isso o prejudicou. E eu me sentia mal, nós brigávamos, mas eu não terminava. Eu me apegava a coisas pequenas que ele fazia para não me sentir trouxa. Terminamos faz 1 semana, enquanto eu ainda estava lá, e vim embora para o Brasil. Fui embora da casa dele e ele sequer tentou me impedir. E só voltamos a nos falar depois de 2 dias, porque eu entrei em contato para falar um monte para ele, né? Ele me culpou de tudo. Disse que eu jamais valorizei o que ele fez, jogou na cara tudo, né, até o dinheiro que gastou comigo. Eu falei um monte, até o ofendi, ele me bloqueou e ficou por isso mesmo. Já faz 3 dias que não temos mais contato e estou me sentindo a pessoa mais trouxa do universo por ter me dedicado a um babaca e que ainda botou toda a culpa em mim. Não sei o que fazer para que essa dor acabe. Por que eu tapei o sol com a peneira dessa forma e não dei um pé na bunda dele antes? Então, eu te faço essa pergunta. Por que você não fez isso antes? Veja, você mesma fala que você se contentou com o mínimo que ele te dava para você não se sentir trouxa, né? Você que ia até lá, você que fazia todos os movimentos, né? Ele veio uma vez para o Brasil e mesmo assim parecia que ele tinha feito a melhor coisa do universo, né? Então, você fez isso porque você quis, né? Eu acho que tem muitas mulheres que têm essa mania de ficar dando milhões de oportunidades. Sabe quando quer fazer dar certo? Então, finge que não vê, ou se vê, diminui a gravidade da coisa, né? Ele demonstrava interesse no início, mas depois ele foi te dando motivos para você perceber que já não era a mesma coisa. Então, a insistência foi sua, né? Essa dor que você está sentindo, eu acho que é muito mais o seu orgulho, né? Por ter percebido e mesmo assim ainda ele te colocar a culpa de tudo de errado no relacionamento. Se você está muito esperta, você entendeu, você conseguiu enxergar que ele fez essas coisas que não são legais, te culpar, né? Você se doar muito mais do que ele, você fazer todos os esforços e ele fazer o mínimo e mesmo assim se achando o rei da cocada e você a errada da história. Você percebeu tudo isso e mesmo assim você ficou 1 ano e meio. Então eu acho que se você tem que ter alguma dor é por não ter respeitado o teu sentimento e não ter tomado uma atitude que te favorecesse antes. Mas se tem uma coisa boa nisso tudo, é que eu acho que você aprendeu alguma coisa com isso. A gente sempre aprende. O ideal é que a gente aprenda e não repita o mesmo erro, né? A gente sempre tem possibilidade de acertar ou de pelo menos cometer erros novos, diferentes, né? Mas tudo é aprendizado. Então, aprenda a se valorizar mais, né? Não caia mais nessa. Todo relacionamento é uma via de mão dupla. Se só você começa a fazer esforços e concessões e ser flexível, tem alguma coisa errada e você só fica nisso se você quiser, tá bom? Beijo e da próxima haja diferente, tá bom? Vamos para o nosso último e-mail de hoje? Vamos lá. Olá, bom dia para a psicóloga mais linda. Obrigada! Deixa eu te contar a história. Fico com um cara, vai fazer 3 meses, né? E ele tem 34 anos e eu 19. Nos conhecemos por rede social, eu moro em uma cidade e ele em outra.
Só nos vimos 2 vezes, porque não tem como eu ficar indo sempre lá. E ele já até falou em vir aqui para me ver, porém eu prefiro na cidade dele, pelo simples fato de termos mais privacidade. Às vezes a gente se fala, né, mas a gente se fala raramente, mas ele sempre pergunta quando que eu vou lá e reage aos meus stories no Instagram. Enfim, ele me trata muito bem e me sinto bem quando estou com ele. Penso que é impossível ele gostar de mim pelo fato da diferença de idade. Isso pode acontecer? Penso várias coisas. Por favor, queria que a doutora me ajudasse e me desse uma opinião. O que devo fazer? Não ficar mais com ele ou continuar? Ou conversamos para ele melhorar? Apesar de eu já ter conversado sobre isso com ele, da gente conversar mais, ter mais diálogo, ele puxou o assunto comigo uns 3 dias, mas não adiantou, depois voltou ao normal. O que eu faço? Bom, você está perguntando se é possível que exista amor com a diferença de idade, não é isso que você está falando? Claro que sim. Não é a idade que vai determinar se vocês têm a possibilidade de se gostar ou não, né? O que faz dar errado é a falta de sintonia, é a diferença de prioridades, né? De intenções. Só convivendo que você vai saber qual que é a dele, né? Qual é o problema de vocês namorarem? Só que você tem que conviver mais realmente. Se ele não dialoga, ele não fala com você, ele não te liga, ele quer vir na sua cidade, você não quer porque você quer ter privacidade. Privacidade para quê? Deixa ele vir sim. É isso que vai demonstrar a intenção dele. Agora você, com 19 anos, ainda vai lá para ele ficar bonitão lá no canto dele. Quer dizer, ele não está fazendo esforço nenhum porque você está facilitando demais. Você precisa entender quais são as reais intenções dele. Agora, não é porque ele é mais velho, né? Me parece aí uma falta de sintonia entre vocês, que pode mudar se vocês começarem a namorar, a se ver com mais frequência. É só namorando ou vendo sempre que você vai conhecer a pessoa, você vai ver como é que ele reage, você vai ver como é que ele te trata, porque você falando uma vez ou outra com a pessoa sempre vai ser legal. Vai ter assunto, e no teu caso nem isso tem, porque vocês, apesar de longe, mal se falam. Então o que você deve fazer é o que o teu coração mandar. Você já está me dizendo que não está bacana, que não está gostando, que tem coisas aí que não estão legais. Então observe, Mulher tem que aprender a observar os sinais, homens também. A gente tem que perceber os sinais, a gente sempre emite algum sinal, se está gostando, se está se dedicando àquilo, se está interessado em você, Se ele não faz esforço nenhum, eu acho que você pode tentar uma outra coisa, Mas antes, converse com ele, veja o que ele quer fazer, quais são as intenções dele, Ele pode falar uma coisa, mas o que você tem que prestar atenção é no que ele vai fazer, tá? Porque o que fala das reais intenções não é o que a gente verbaliza, é como a gente se comporta. Então o comportamento diz tudo das nossas intenções, tá bom? É só você prestar atenção e não agir daquele jeito, sabe? Tô fingindo que não tô vendo, Se acostumando ao que é ruim. Isso a gente não tem que fazer nunca, tá bom? Beijo pra você, fique esperta, E procure saber realmente quais são as intenções. Tá? Se for para dar certo, maravilha. Se não, você só tem 19 aninhos, siga a sua vida, E procure algo melhor para você, tá bom? Gente, beijo para vocês no coração. Continue mandando os e-mails que o Anaí Aconselha vai continuar com força total, tá? Grande beijo. Até o próximo vídeo.